A Alemanha acordou essa semana com uma notícia que poucos esperavam com essa velocidade. Donald Trump ordenou a retirada imediata de 5.000 soldados americanos estacionados em solo alemão. A decisão não veio acompanhada de negociação prévia, de consultas diplomáticas ou de aviso formal. Veio como resposta direta a uma declaração do chanceler Friedrich Merz, que havia afirmado publicamente que Washington estava sendo humilhada pela liderança iraniana durante as tratativas em torno do programa nuclear do Irã. Para entender o que aconteceu, é preciso entender o contexto que antecedeu a declaração de Merz. As negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o acordo nuclear vinham sendo acompanhadas com crescente desconforto pela Europa. A Alemanha, que junto com França e Reino Unido integra o chamado E3, o grupo europeu historicamente engajado nessas negociações, tem posição própria sobre o tema, defende a via diplomática, teme um novo conflito no Oriente Médio e mantém canais de comunicação com Teherã que Washington vê com suspeita. Quando Merz fez o comentário sobre humilhação, ele estava provavelmente falando para uma audiência doméstica, sinalizando independência em relação a Washington, num momento em que sua coalizão enfrenta pressões internas. O problema é que esse tipo de declaração tem peso diferente quando vem de um chanceler alemão. E Trump, que não responde bem a críticas públicas de aliados, tratou o comentário como provocação. A retirada dos 5.000 soldados é simbólica em mais de um sentido. A presença militar americana na Alemanha é um legado direto da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Em seu pico, havia mais de 200.000 soldados americanos em solo alemão. Hoje são cerca de 35.000, distribuídos em bases que funcionam como eixo logístico para operações americanas na Europa e no Oriente Médio. 5.000 soldados representam uma fração desse total, mas o gesto político é desproporcional ao número. Trump está sinalizando que a proteção americana não é incondicional e que aliados que contradizem publicamente Washington podem esperar consequências concretas. Isso nos leva à tensão estrutural que essa crise expõe. A Europa, e a Alemanha em particular, beneficiou-se por décadas de um arranjo em que os Estados Unidos arcavam com a maior parte dos custos de segurança do continente, enquanto os países europeus direcionavam seus orçamentos para bem-estar social, infraestrutura e crescimento econômico. A OTAN estabelece uma meta de gasto militar de 2% do PIB para seus membros. Durante anos, a Alemanha ficou bem abaixo disso, chegou a menos de 1,5% em vários exercícios, o que alimentou críticas americanas que antecederam Trump e continuaram com ele. Essa é uma tensão real, legítima, e que não é invenção de nenhum lado do espectro político. O que muda com Trump é o estilo e a disposição de transformar essa tensão em ruptura imediata. Governos anteriores, democratas e republicanos, também pressionaram a Europa a gastar mais em defesa, mas faziam isso dentro dos canais da aliança, em reuniões da OTAN, em comunicados conjuntos, preservando a aparência de coesão ocidental. Trump opera de forma diferente. Prefere o choque frontal, a ação unilateral, o gesto que força o outro lado a reagir publicamente. Isso tem um custo. Cada episódio como esse corrói um pouco mais a confiança mútua que sustenta a aliança de 70 anos e oferece à Rússia e à China exatamente o espetáculo que mais interessa a elas: o Ocidente em atrito consigo mesmo. Do lado alemão, o problema de Merz também é real. Ele assumiu o governo em circunstâncias complicadas, liderando uma coalizão que precisa equilibrar posições muito diferentes sobre política externa, imigração, energia e relação com os Estados Unidos. Fazer uma declaração crítica a Trump pode ser lida internamente como demonstração de autonomia, mas o preço foi alto e imediato. Nos dias seguintes à retirada anunciada, Berlim enviou sinais conciliatórios à Casa Branca, reafirmou que o Irã não pode ter armas nucleares e buscou reduzir o tom do conflito. É a posição clássica do aliado menor que foi longe demais e recua antes que o dano seja permanente. O que isso significa para o equilíbrio europeu de segurança é a pergunta que vai ocupar Bruxelas pelas próximas semanas. A União Europeia e a OTAN vêm discutindo com crescente urgência desde 2022 a necessidade de a Europa desenvolver capacidade de defesa própria, menos dependente do guarda-chuva americano. A guerra na Ucrânia acelerou esse debate. A Alemanha aprovou um fundo especial de 100 bilhões de euros para a modernização das suas forças armadas, algo que seria impensável anos atrás. Mas capacidade militar real leva tempo. 10, 15 anos para se consolidar em termos de doutrina, treinamento, indústria e pessoal. O gap entre o que a Europa tem hoje e o que precisaria para operar de forma verdadeiramente autônoma é enorme. E é nesse gap que a retirada dos 5.000 soldados aterrissa. Não é o fim da aliança, não é o colapso da OTAN.
É um aviso que a Europa precisará, eventualmente, levar mais a sério do que tem levado, independentemente de quem estiver na Casa Branca. O debate sobre autonomia estratégica europeia não nasceu com Trump e não vai morrer depois dele. Mas cada crise como essa dá a esse debate mais urgência, mais substância e mais votos nos parlamentos que precisarão aprovar os orçamentos de defesa que a Europa adiou por décadas. Merz vai sobreviver politicamente a esse episódio. A Aliança Transatlântica também. Mas o modelo em que a Europa pode ignorar indefinidamente a questão da própria segurança, enquanto Washington cobre a conta, está cada vez mais perto do fim. E não por vontade de nenhum líder específico, mas pela lógica simples de que nenhum arranjo desse tipo dura para sempre.